Seja bem-vinda, seja bem-vindo. São 19 horas e 4 minutos. A gente está ao vivo aqui no perfil da Hebraica de São Paulo. Provavelmente, nesse momento, a Hebraica vai avisando os seus milhares, seus milhões de seguidores aqui no Instagram, para que a gente possa bater um papo hoje, a gente possa interagir, falar a respeito de nutrição, a respeito de ação, a respeito de uma visão mais holística, a respeito do que a gente pode oferecer para nós mesmos durante essa pandemia. Como é que a gente trabalha para se exercitar, para a gente comer melhor, para que a gente possa se desenvolver em confinamento. Daqui a pouquinho eu recebo aqui a Daniela Horn, que é uma especialista no tema, aliás, uma grande especialista no tema e que traz, inclusive, uma visão de como é que a gente pode trabalhar a questão nutritiva em relação aos nossos filhos. No esporte para os adultos, no esporte para as crianças, com os nossos filhos. Eu, como pai, tenho total interesse em entender melhor da Dani como é que a gente pode não só se alimentar melhor, mas, sobretudo, se nutrir melhor. E como é que o esporte ajuda a gente a fazer essa combinação tão poderosa. Vou fixar aqui o nome da live. Olá, para quem está entrando, boa noite. O nome da live, então, está aqui. A gente pode ver o endereço da Dani aqui. E vai ser muito mais fácil dessa forma a gente entender sobre o que a gente está falando. Olha só, eu me chamo Mark Tawil, sou jornalista, empreendedor da comunicação. Entrou um cisco no meu olho. E atendo por este perfil que você está vendo aí, @MarkTawil. Tem um podcast na Jovem Pan chamado Auto Performance. Faço lives, inclusive para a Hebraica. Eu tuço. Também a vida não é fácil. E eu tenho uma coluna em Época Negócios chamada Futuro do Trabalho. Então eu falo bastante sobre temas que tenham a ver com o futuro do trabalho, produtividade, gestão. E você me encontra no grupo Auto Performance, que é o nome do meu podcast na Jovem Pan, lá no Telegram. Vamos chamar a Dani, vamos ver o que a Dani tem a dizer. Seja bem-vinda, Daniela Horn. É uma alegria, é um prazer ter você aqui. Olá! É isso. E aí, Dani? Tudo bem? Tudo ótimo. E com você? Tudo bem também. Melhor agora. Estamos em 3 aqui. Você aí, a Elisa aqui e eu acolá. Muito Como que bem. você tá? Tudo bem, tudo ótimo. Que Graças a Deus. prazer ter você aqui. O Rafa tá com você? Um prazer. O Rafa tá aqui, mas não tá. Tá por aí. Tá por aí? Quando ele vier, você dá uma filmada nele. Eu acho que ele tá até aqui assistindo a gente. Claro que tá. Ele é seu fã e seu assessor. Não Não, é, com você, certeza. você não é esposa dele. Ele que é o teu marido. Não, ele é meu cobaia, né? Ele é meu cobaia. Vários experimentos, tanto na gastronomia quanto na nutrição, ele é meu cobaia. Então ele tá em Que todas. bom. Mas é uma cobaia boa, né? Porque pensa comigo, todas as questões, eu me lembro de você trabalhando junto às escolas, interferindo positivamente nos cardápios, ou seja, você tem toda uma história que vai além da nutrição esportiva, né? Você tem realmente um background, eu diria que quase que familiar, né, Dani? Aproveita então, se apresenta um pouquinho aqui, por que você é uma especialista em nutrição? Como é que você chegou até isso? E o que você faz hoje, exatamente? Tá, primeira coisa para mim, obrigada Hebraica pelo convite, é um prazer estar nesse clube tão querido também. E muito bacana essas lives que vocês estão patrocinando nesse momento de pandemia, encher o pessoal aí de um pouco de cultura, conhecimento, isso é muito bacana. E, bom, Mark, sem palavras, você já me entrevistou uma vez. A gente é amigo, né? É uma delícia estar aqui com você também, eu Bom, sou muito fico feliz. bacana. E então eu vou contar um pouguinho da nutrição para vocês entenderem até que a nutrição para mim, ela é muito além do trabalho. Ela é uma missão de vida, ela é uma filosofia que eu sigo na minha casa, que eu sigo com os meus filhos, que eu sigo com a manicure, é aquela coisa que é minha troca de conhecimentos. Eu estudei nutrição e, paralelamente, eu sempre estudei muito lados holísticos, cabalísticos, neurociências, macrobiótica, medicinas antigas. Porque eu gosto de estar cruzando
vazando o som ou é... Não, isso chama família mesmo, Ah, é a né? Meu família filho mesmo. Não, entrou, então pegou tá minha ótimo. água, aí a Não, tá Solange está ótimo. falando com ele. Isso aí é do É, faz é parte. cruzado. É Tá cruzado, bom. mas não é do som. Tá, faz parte da quarentena, né? Faz. Tá. Então, o que eu sempre amei foi usar essa fusão da medicina como um lado espiritual, da nutrição, dos alimentos que vieram por Deus, pela natureza, como diz muitos cabalistas, assim, rabinos, pessoas que vêm do Oriente, de yogis, da Índia, toda essa fusão desses pensadores com a ciência moderna. E para isso, para eu trazer esse conteúdo hoje, eu me respaldo com muito estudo científico moderno. Então, eu fiz a suplementação, eu fiz pós-graduação em suplementação, eu fiz na área de nutrição esportiva, pós-graduação, e hoje eu estou me formando em modulação intestinal, estou no meio da quarentena nesse curso também de modulação intestinal. Uau. O foco do que eu trabalho no meu paciente, no meu cliente, é o intestino. No intestino, a gente consegue trabalhar um universo enorme de coisas. Verdade, E verdade. hoje, essa fusão holística de trabalhar o corpo, mente e alma, onde eu aplico o Theta Healing, que é uma prática de meditação visando a cura pela mente mesmo, pelo lado da meditação, que a gente carrega muito peso pela questão mental do nosso corpo, alguns traumas que estão no corpo. Então, eu também, como praticante de yoga e influencer de yoga também, né? Quem me segue no Instagram percebe, eu tenho até sido uma influencer de yoga, eu conecto muito no meu trabalho esse lado do corpo, da mente e da alma, que a fusão é o casamento perfeito para a gente viver bem em Verdade. equilíbrio. Esse é o meu lema, assim, né? Então, é isso que a gente vai conversar um pouco hoje, né? Excelente. Bom, você está ouvindo os gritos ao fundo, a gente vai ter que conviver com eles. Como você faz yoga, vamos pensar um pouco no mindfulness e naquela visão de atleta, da gente isolar o resto e só pensar na gente aqui. Então, vamos abdicar um pouco dos barulhos outros. Olha só, quando a gente fala, então, primeiro eu quero agradecer a você, agradecer a Hebraica. Esse é um projeto chamado Hebraica Nossa Casa. E as lives são as lives na nossa casa. É o que você bem falou. Existe uma curadoria, uma preocupação do Clube Hebraica de São Paulo. Já agradeço Marisa, já agradeço o presidente Daniel Bialski, o Fernando Rosenthal, viu o Javier aqui, todos os conselheiros, todos aqueles que fazem da Hebraica, especialmente os sócios, que são milhares ou dezenas de milhares, para que a gente possa, nesse momento, fazer uma curadoria de conteúdo. A gente possa fazer uma seleção daquilo que vem para a nossa casa. A gente está permitindo, e as pessoas estão permitindo, que a gente entre na casa delas. Então, primeiro, obrigado. Essas são lives que acontecem aqui no Instagram, mas também no Facebook da Hebraica. Existe toda uma programação no site da Hebraica, esporte, social, para levar esses conteúdos todos aqui via Instagram e também via Facebook, entre outros, para a tua casa. Dani, comece te perguntando um pouco, vou pegar minha cola aqui, que eu acho que seria tão injusto eu não usar essa cola inicial que eu preparei, mas até porque você que me mandou também. Mas, por exemplo, quando a gente fala em nutrição, a gente não pode se esquecer que a gente está vivendo um contexto de pandemia, que para a maioria é um contexto de pandemônio, porque a gente está, nesse momento em casa, muitas vezes atacando a geladeira, ansiosos, preocupados. Quando a gente fala em nutrição e pandemia, são palavras que não combinam ou é possível combinar sim? Então, é interessante até isso que você falou, porque eu estou atendendo online desde o começo da pandemia. Eu sinto que as pessoas elas estão me procurando, sim, em alguns momentos por cortisol mais alto, ansiedade, compulsão que aumenta, e outras pessoas estão me procurando pela primeira vez com o intuito de realmente fortalecer a imunidade. Então, a gente pode hoje ver que existe muito artigo científico super valioso, respeitado por órgãos muito respeitados de medicina funcional. Eu extraio protocolos da medicina funcional de Washington, porque hoje a gente vai falar, a gente já tem mais de 4 meses, 5 meses de pandemia, então já deu tempo de a gente ter mais estudo sobre isso. E o que é bacana, que assim, primeiro respondendo à questão da compulsão, dessa ansiedade e tudo,
dividindo, assim, meus pacientes mesmos, as pessoas que me procuram, em 2 grupos, eu te falaria que eu tenho um grupo que está mais controlado no momento pandemia. Eu vou te explicar por quê. E eu tenho o grupo que está mais ansioso, que está comendo a geladeira. Mas olha que interessante, no momento pandemia, a gente tem a condição de programar a nossa alimentação. Por quê? Porque a gente faz as compras da nossa geladeira. A gente tem que fazer um cardápio, a gente tem que organizar o que a gente vai comprar e o que a gente vai fazer. Então, depende de uma programação. Então, não é só aquela fome, aquela gula que a gente tem imediata. Se você se programar para comprar uma despensa, uma geladeira mais saudável, você vai comer mais saudável. Então, isso, por exemplo, é uma estratégia que está dando muito certo para quem se programa. Mas para quem não entrou nesse modo e fez essa fusão, essa transformação de despensa, os filhos entram qualquer hora, come bolacha recheada, come bisnaguinha, são alimentos que só aumentam a compulsão. Esses alimentos que são em carboidratos. Então, você está falando, por exemplo, as crianças hoje, acontece que a gente está criando monstros. Eu falo que a nutricionista ela tem que fazer carinho e dar tapinha também, mas a realidade é que a nossa geração, ela está criando monstros. Por quê? Porque as crianças, elas estão, mesmo os magros, tá? Mas elas têm cabeça de obesos, muitos estão ficando obesos, porém desnutridos. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles estão com obesidade, com energias de alimentos, de carboidratos, gorduras, etc., mas está faltando vitamina, mineral, fibra, isso que dá saciedade. Então, o que acontece? A criança está toda hora querendo comer. Isso reflete no adulto também, né? Quando a gente faz uma alimentação que não está balanceada, que é de índice glicêmico muito alto, que entram os açúcares brancos, os salgadinhos, a gente fica toda hora indo atrás deles porque a gente desequilibra os nossos ciclos metabólicos, o nosso índice glicêmico. A gente tem no nosso organismo sempre dos 2 lados, um acelerador e um breque, para comer e para parar. E esse não é para a gente comer tanto, esse acelerador não acelera para a gente querer comer tanto. A gente acaba comendo porque a gente está dando escolhas erradas. As escolhas erradas... Porque assim, o que eu vejo aqui em casa, e imagino que muitos pais devam ver, é a criança que abre a geladeira e ela come compulsivamente. Então ela pega um iogurte, ela já emenda o segundo. Às vezes ela pega um leite, já emenda o segundo, quando não o terceiro. Aí você vai dizer o quê? Ah, vou impedir meu filho de comer? Ou eu preciso fazer um cardápio diferente? Muitas vezes a pessoa não tem a cultura de fazer um cardápio, né? Olha, por exemplo, te dou o meu caso. A gente acorda aqui, às vezes eu desço na padaria, compro, sei lá, um croissant de chocolate para fazer um agrado para eles. Como meu pão com manteiga, de vez em quando acabo comprando um peito de peru, tá? Então esse é mais ou menos o meu café da manhã. Eu não sei se eu tenho esse tempo, às vezes a paciência de montar um cardápio organizado. Todos os dias eu vou variar, ou vou trazer novos elementos. Mas e quem não pode, por exemplo, pagar uma nutricionista, ou às vezes até não quer, assim, quer fazer uma coisa self-made? O que você sugere? Então, eu falo que assim, mesmo quem não pode pagar uma nutricionista, eu vejo assim, tem muita gente que se quebrar um pouco a cabeça e pesquisar um pouco, ela consegue entender. Muita gente que vem no meu consultório até já sabe o que tem que fazer. O que mais falta é esse planejamento. Por isso que é esse holístico, esse lado de trabalhar um health coaching também, né? É você ensinar que a pessoa precisa ter um planejamento, um esquema para tudo, como para tudo na vida, para um negócio que você vai abrir, para um projeto maternidade, você tem que organizar o quartinho, o berço. Para tudo a gente precisa ter esse planejamento. Só que a gente às vezes deixa a nossa comida de lado. E a nossa comida, o nosso corpo é muito importante. E ele precisa estar saudável, ele precisa estar forte. E quando a gente fala em Covid, o que eu acho que é interessante, que é um momento que a gente pode extrair esse assunto com as crianças, a gente pode mostrar para as crianças e discutir com elas esse lado da ciência, que é o lado que eu quero mostrar para vocês, que eu acho que muitos têm acesso a isso, mas ainda muito pouco gente tem acesso a isso, que é a relação
da imunidade, do fortalecimento imunológico para uma pandemia. Então, o que, que a gente sabe? Tá bom, Dani, o vírus é novo. Como você já está falando de estratégia nutricional? O que, que a gente tem de consenso pela medicina funcional? A medicina funcional, ela é a medicina preventiva. Então, ela vai estudar através dos alimentos, do lifestyle, o que, que você pode melhorar a sua saúde se você tiver algum problema ou prevenir algum problema. E o que, que ela tem em foco é... O que, que a gente pode passar de informação é que a gente tem, primeira coisa, um intestino que está sendo estudado já há muito tempo por essa medicina. E o intestino, que é chamado de segundo cérebro, para alguns está falando até em primeiro, pensa que ele produz 70% a 80% das células imunológicas do corpo. Esse dado é muito, muito importante, mas muito pouca gente sabe. E o que, que esse intestino tem? Ele também produz serotonina, por exemplo. 90% da serotonina é produzida no intestino. O que, que é serotonina? Você sabe o que é serotonina? É a prima da dopamina. É a prima sensação de bem-estar, exatamente. Ela dá essa sensação de bem-estar para o corpo. E ela é 50% da dopamina também é produzida no intestino. Então, nosso intestino é uma máquina. E o que acontece é que nosso intestino, a saúde dele, vai influenciar todos os órgãos do corpo. A função cardíaca, a função pancreática, a função... Quando a gente fala de saúde do intestino, a gente está falando o quê? Ir no banheiro? Ou não necessariamente? Não necessariamente. Embora existe até uma escala de Bristol, que chama, que ela avalia as fezes de acordo com a sua saúde, como você pode melhorar a sua alimentação e etc. Mas não se baseia exclusivamente nisso. Quando a gente fala em trabalhar o intestino, pensa que enquanto a gente está aqui conversando, nessa live gostosa, bate-papo, tá tendo uma guerra lá dentro, no nosso intestino. Essa guerra é porque existe uma vida lá dentro. Essa vida, eu tenho até isso daqui que eu mostro para os meus pacientes, eu separei para mostrar para vocês. Essa vida, ela funciona assim. Vocês conseguem ver, pessoal que está... Sim, dá para ver. Então, essa vida, você pensa que assim, você tem alguns pontinhos que são as bactérias gram-negativas, que são aquelas que a gente quer em minoria. Essas bactérias gram-negativas, elas são alimentadas por açúcar, por aditivos químicos dos alimentos, da indústria, esses shelf lives de adoçantes, corante, aditivo químico, farinhas e açúcares refinados, enfim, alimenta essas bactérias. E quando a gente come fruta, legumes, peixes, ovos, tubérculos, comidas que vêm da terra, a gente alimenta as boas. E quando a gente diz... Aqui é um intestino saudável. Você tá vendo? Quando ele não tá saudável, olha o que acontece. A gente tem muitas bactérias ruins. E aí o que acontece, que quem consegue ver aqui, passa uma toxina. Essa toxina, quando ela entra na corrente sanguínea, aí pode vir tireoide, pode vir problemas hepáticos, pode vir problemas de diabetes, pode vir obesidade, pode vir doenças autoimunes, pode vir diversas questões. A gente tem, então, a gente tendo o intestino bem cuidado, a gente cuidando do que a gente coloca para dentro, é óbvio, né? Parece tão óbvio, mas é tão difícil de identificar. O que me chama a atenção, Dani, é que assim, o mundo, em tese, evoluiu. Em tese. Obviamente não é o que a gente tem visto na política, a gente não tem visto isso também no social, mas em tese, as empresas hoje são menos tóxicas do que deveriam ser 30, 40 anos atrás. Se elas são menos tóxicas do que 30, 40 anos atrás, por que a gente ainda consome tanta coisa ruim? Elas não evoluíram com o tempo. Quer dizer, um alimento industrializado, em tese, não deveria ser o menos industrializado possível se comparado com 10, 20 anos atrás? Então, boa pergunta. Você sabe que agora na quarentena eu acabei até fechando uma parceria com a Nestlé de estar fazendo para uma turma uma equipe de formulação de fórmulas infantis mesmo, um bate-papo dessa nutrição integrativa, dando essa visão do futuro da alimentação, né? E por incrível que pareça, o que é engraçado é que as indústrias evoluíram, mas se a gente for olhar os ingredientes, por exemplo, os meus pacientes, uma das coisas que eu ensino é olha os ingredientes, não olha só integral, não olha só sem açúcar,
porque fora esse sem açúcar, tem ainda muito marketing das indústrias alimentícias, me perdoa se tem alguma aí, mas assim, o que eu acho bacana é que muitas que me assistem, às vezes, até, por exemplo, me pedem até essa ajuda. Eu já tive um cliente, por exemplo, a Nutrauel, ela veio no meu consultório e me apresentou um produto e eu falei, não, mas esse produto tem sucralose, tem adoçantes muito melhores que você pode usar. Esse produto, eu não gosto de ficar de chocolates ao leite, eu prefiro outras opções do que o leite. Ela me voltou depois, fez um trabalho comigo e veio com a fórmula nova. Então, eu acho que essa troca não é uma ofensa à indústria, é realmente mostrando e que existem indústrias realmente muito a favor. Por isso, hoje, quem tem acesso a essa informação pode pensar que, assim, até uma paciente minha me mandou um WhatsApp, Dani, como que alguém ainda come uma bolacha normal, sendo que tem essa? Nossa, esses chocolates são maravilhosos. Tem muita opção boa, com ingredientes bons de verdade na indústria, mas às vezes a gente não tem acesso. O meu filho me perguntou isso. Mãe, eu não consigo me conformar quando alguém come um bolo de verdade, se tem um bolo de farinha branca, açúcar branco, se tem esse bolo tão gostoso. Então é isso, eu procuro ensinar com as trocas inteligentes a gente fazer o alimento que vai alimentar o nosso intestino da maneira para ele ficar mais saudável e explorar ao máximo essa função imunológica, essa função mental que ele pode proporcionar, da dopamina, da serotonina, a própria melatonina para o sono também vem do intestino, que é muito bacana. Olha só, Fala. uma das coisas que me chamam a atenção é essa junção que você citou desde o início do esporte. E quem te acompanha sabe que você é uma esportista. Você não é uma super atleta, mas você usa muito o esporte funcional. Eu queria saber o papel do esporte num tempo de confinamento como o de hoje, e se o papel só do esporte, mas comendo mal, faz alguma diferença. Tá, ótima pergunta. Gostei dessa finalizada que você deu. Comer mal faz alguma diferença. Vou chegar lá. Aqui é meu caso. A gente se explica nas nossas perguntas, né? Mas assim, eu falei que então o intestino é muito importante, mas aí tem gente que vem aqui para mim e fala assim, mas e a cabeça? E o lado psicológico? E o estresse? E o medo? Essas fobias todas causadas pelo cortisol, que ele libera na corrente sanguínea, também influencia nossos órgãos. Então, a gente tem uma conexão intestino-cérebro que é muito significativa no nosso bem-estar. E o esporte, além de ele trazer esse benefício mental, por conta também das catecolaminas que a gente produz, a endorfina que a gente produz, a gente não, eu não preciso nem falar esses nomes aqui, não sei se as pessoas entendem, mas são bem-estar que quem pedala meia hora numa esteira fala, nossa, eu tô me sentindo outro. Então, e o calor, né? O corpo produzir calor, o suor, o calor é uma energia muito grande pelo lado holístico também, pelo esse lado do Oriente, desse lado mais do yoga falando. Então, a produção de calor por conta do movimento do corpo, ele gera muito bem-estar. Então, o que é bacana, que tem um estudo que mostrou que foi entrevistado pessoas esportistas e através dessa análise desse estudo, eles queriam obter resultados sobre a qualidade da alimentação das pessoas. E a pessoa, quando ela pratica esporte, ela já tem um pezinho para querer levar a alimentação junto. Então, acaba sendo agregando. Mas, assim, Dani, mas eu não consigo alimentação. Só o esporte resolve? Com certeza é melhor do que ficar deitado na cama comendo bolacha recheada ou Ruffles. Já resolve, com certeza. A gente tem muitas movimentações boas no esporte. Um diabético, quando ele faz esporte, ele tem uma função independente da insulina, que pode metabolizar melhor a sua glicose sanguínea. Então, é super positivo o esporte. A alimentação também, quem não quer malhar, só fazer alimentação também. Mas os dois é o casamento ideal. É assim, é onde muitas conquistas e muitas pessoas conseguem se manter graças a essa fusão dos dois. Eu acho que deixa isso mais real. E quando a gente fala em esporte, é importante a gente procurar gostar do esporte. É o maior segredo para dar certo. Então, eu sou apaixonada por yoga, então isso para mim vira um hobby. O Rafa é apaixonado pela bike também. Ele emagreceu agora 15 quilos em um ano. Caramba! Com alimentação, ele perdeu uma porcentagem de gordura tremenda. No começo, ele perdeu um pouco de
de músculo também, porque é um esporte aeróbico, pode perder. Depois ele repôs, a gente fez uma estratégia para ele repor essa massa. Hoje ele ganhou um pouco desse peso em massa muscular, mas ele tá, tipo, nível super, assim, e a cabeça, né, esse lado também. Então, tipo, é uma dedicação em movimento o esporte. Então, Olha, eu te diria que para Rafael Horn não fará falta, porque ele tem muitos músculos, então esses daí ficaram na saudade. Eu estou vendo muita gente elogiar aqui a Marcela Menache, que eu sei que é uma super esportista, vejo ela sempre com os filhos, via, né? Que agora ela está confinada, mas quando eu via a Marcela Menache, especialmente em Atibaia, andando bastante, marido menos, né? Marido anda de carro, mas ela, eu sei que ela anda bem, e os filhos todos também, e a tua sogra está aqui, toda a família Horn está aqui, você convocou, né? A família é obrigada, né? A família Rolou e que as amigas são obrigadas. Tem que Grace estar. Cafif, F. Parlatore, Coral Bettina, que é a Bettina Coral, minha amiga de Minha muitos anos, sogra Giba também. Bush, Rafa Tô vendo Horn, o Giba, tô vendo a musculoso. Marcela também. Que beleza. Ó, Legal, a legal. pergunta que eu te faço, então, vai ao Amigo. encontro disso. Quando a gente fala em família, quando a gente fala em educação, tanto para o esporte quanto para a questão nutricional. Em casa de nutricionista, o hambúrguer é de soja? Então, é assim, é que a soja ela deixou de ser um alimento tão bom, né? Hoje a gente sabe Putz, que a... coitado, até a soja. Né, até, assim, por exemplo, hoje, você sabe que eu prefiro comer um hambúrguer de carne do que Uhum, comer um hambúrguer de soja, muitas vezes. Mas hoje a gente tem eu outros também. hambúrgueres para comer. Então, até nutricionalmente, Mar, porque a soja hoje, os hambúrgueres de soja, pelo menos que você compra no supermercado, esses industriais, eles vêm cheios de coisas. Vem Sim. cheio desses shelf lives também. E a carne, Hum, por si só, é mais natural. Então, você entendeu uma resposta que você me fez logo no começo, uma às vezes eu não sei para que lado eu vou nesse preventivo, mas o que eu vou? É simples, a gente pensar que o quanto mais natural, melhor. Então, eu uhum. penso até para esse lado, tudo bem, as carnes, os peixes, os frangos, se a gente comer em excesso, eles vão deixar de ser naturais. Então, a gente ter um equilíbrio deles com uma alimentação vegana é bacana. Mas a gente não precisa Vegana? Já foi pro vegano? equilíbrio, equilíbrio. O que eu Tá. quero dizer, você tem 14 refeições na semana, você pode fazer algumas veganas, você pode comer um dia arroz, feijão e legumes, e o outro dia, por exemplo, o tofu da soja. O tofu, hoje a gente consegue muito orgânico, e o tofu ele tem muitas propriedades boas quando ele é orgânico, bacana, não é transgênico, então tem muitas propriedades boas. Tofu é o queijo de soja. Já a carne de soja, já ela não tem, ela é texturizada, ela não tem tantas propriedades boas como o tofu e geralmente quando a gente compra ela pronta, ela vem cheia de conservantes, aditivos, shelf life, sódio em excesso e etc. Então, esse é meu padrão que eu aconselho muito, assim, e voltando à sua pergunta, né, como que a gente educa em casa para esse padrão? Então, os meus filhos, eles entenderam, assim, o que vem da terra, o que vem da fazenda, é melhor do que o que a gente vai desembalar. Mas se a gente vai desembalar, vamos ler, vamos olhar o que tem. Tem alimento de verdade? Legal. Não tem, o que esses nomes não são coisas boas. Então, as crianças já conseguem entender caramelo azul brilhante. E as crianças já conseguem, se elas não entenderam, elas já conseguem aprender se a gente estiver aberto a ensinar. Então, eu acho que é um momento legal, o Covid-19, um momento que a gente está mais em casa, comendo Uhum, uhum, tendo essa questão de se programar, como eu falei, eu vejo uhum. que é um momento legal para fazer a educação nutricional dos filhos também, para ter essa conversa da imunidade, mostrar um pouco desses protocolos de medicina funcional. Você vai lá na internet, você procura um monte de coisa. Você sabe que tem um médico que chama Medcraft, Uhum. que ele é do Instituto de Medicina Funcional de Washington, e ele está com um YouTube onde ele está publicando estudos de casos de acometimentos do Covid-19 em jovens. E o que ele tem do acometimento, não pegar, porque pegar qualquer um pode pegar, criança, qualquer Uhum, um pode uhum, dar uhum. positivo. Mas o que ele estuda é casos de falência em jovens. E o que ele tem mostrado é que a porcentagem grande
desse estudo que ele está mostrando são de jovens com problemas de saúde, já com diabetes, já com colesterol, já tomando remédios para algumas coisas. Então, é isso que eu acho bacana da questão desse protocolo, é que ele visa tratar a prevenção através das doenças que acometem o COVID, que é, por exemplo, diabetes, cardíaco, doenças respiratórias. E se você for olhar para diabetes, cardíacos, doenças respiratórias em geral, existe uma biblioteca muito grande de ciência mostrando o quanto a gente pode melhorar isso com o estilo de vida, com o que a gente come, com o que a gente dorme, com o que a gente lidar com as pessoas, com o que a gente reza. Então, esse contexto holístico não é só o que a gente come, mas é esse contexto holístico de tudo, né? Só fazer uma pausa aqui, é importante dizer que a tua sogra, depois de muitos vivas para o teu marido e para você, colocou viva o Mark. Obrigado, concordo, tá feito o registro. Ô Dani, um beijo, Betina, minha querida. Também tá aí. Tua mãe também tá aí? Também, família em massa. Um beijo, que ótimo. Diz uma coisa para mim, que é super importante. Lembrando que teu irmão também é um baita de um advogado, só tem cabeça aí nessa live, e eu fico imensamente honrado. A gente está aqui em Hebraica Nossa Casa, live Nossa Casa, trazendo a Daniela Horn, que é especialista, nutróloga ou nutricionista? Nutricionista, que é Daniela Horn, Nutrição e Ação. E a gente está falando um pouco de nutrição e também de ação. A gente está falando de esporte, de uma visão mais holística, de mente, de yoga. Uma das coisas que me chamam a atenção, Dani, nesta pandemia, é a preocupação que a gente tem que ter para não pirar. Eu estou dividindo essa pandemia em 3 fatores. Mark, saúde, saúde financeira e saúde emocional, saúde mental. Você viu aqui, meus filhos entraram, eu estou aqui no WhatsApp vendo perguntas, mas também enviando para a Solange, pelo amor de Deus, cala a boca deles, assim, coisas bem de pai, né, fino. Por quê? Porque é uma loucura, né? O nosso filho cai em cima, puxa cabelo. Então, essa questão da mente também é muito importante. E você citou os ataques à geladeira, que são comuns. Alguém que tem maus hábitos, né, que vai à noite, abre a geladeira, que exagera mesmo, que desconta na comida, isso não é um problema, tá tudo bem, né? Quer dizer, é um problema, mas não tem julgamento. Essa pessoa dentro de um confinamento, com crianças, essa loucura que a gente está assistindo, que não tem previsibilidade nenhuma, você não sabe quando vai sair, essa pessoa em confinamento consegue mudar hábitos arraigados? Então, consegue. Então, eu acho que assim, que nem eu te falei, eu tenho tido muito contato assim com pessoas por conta do meu atendimento online, mesmo que não seja alguns presencial, mas o atendimento online. Eu tenho pacientes que resolveram fazer yoga agora na quarentena. Eu tenho outros que alugaram bike, estão fazendo o aplicativo da Velocity agora na quarentena. Então, é isso que eu estou sentindo. Eu também estou sentindo um outro lado de pessoas que estão conseguindo fazer coisas que antes elas não conseguiam por causa da carga horária, do trabalho e etc. Mas desse lado, a questão do cortisol, desse não pirar, os filhos em homeschooling, eu com 4 em casa, o meu Nossa! Homeschooling, o homeschooling do meu pequeno é eu que tenho que estar do lado, porque ele não sabe onde está. Então, você tem filhos de qual idade? Eu tenho filhos de 4, a outra vai fazer 9, a outra vai fazer 11, semana que vem, né? Já vai fazer 11, e um que vai fazer bar mitzvah, se Deus quiser, ano que vem. 13, que legal, né? Que legal. Então, é bom que também um ajuda o outro. Mas, assim, eu acho que o que eu acho, assim, nutricionalmente, falando nesse lado holístico, que a gente come é importante. É importante a gente tentar dormir melhor, porque quando a gente está nesse momento também, sem horário, a gente acaba assistindo a série até 1, 2 da manhã, acorda à tarde, e assim, a gente tem um ciclo circadiano. Você sabe que pro esporte... O que é esse ciclo circadiano? O que significa? Ciclo circadiano é os horários do dia sincronizado a você. Então, Hashem, Deus mandou a noite. Ele mandou a noite junto com a gente produzindo melatonina. Então, a gente produz melatonina para dormir na hora que a escuridão chega. E o que acontece? Isso funcionava no homem primata, né? Hoje em dia, nós somos homens que têm luz. A gente acabou chegando. Hashem mandou a noite, mas a gente criou a luz. Então, a gente tem muito problema de insônia. Então,
Eu mesmo tô agora eu tô aqui no meu quarto, eu tô cheia de óleos essenciais. Agora eu tenho um difusorzinho de óleos essenciais. Eu procuro nesse horário da noite ligar. Não sei se vocês veem aqui, tem uma lâmpada âmbar, que é o vermelho que produz a melatonina. Tentar fazer esse ritual, porque, por exemplo, hoje também, como a minha especialização foi no esporte, o que um esportista que precisa performance, precisa ganhar massa muscular e precisa ganhar uma competição, melhorar o que ele precisa dormir bem, senão não Uhum. funciona. Ele precisa recuperar dormindo bem, porque dormindo bem se aumenta o GH, que é o ganho de massa muscular, a queima de gordura, muitas influências do sono. E isso influencia na nossa compulsão do dia seguinte também. Dependendo de como a gente dorme, a gente pode acordar mais ansioso, mais nervoso. O excesso Uhum. de tecnologia, esse excesso de tecnologia também muitas vezes nos deixa mais sedentários. E muitas vezes, isso eu me espelho nisso, eu preciso me policiar também. Não sei como vocês são, mas muitas Uhum. vezes a gente está 1 hora numa rede social fazendo nada. Uhum. A Uhum. gente perdeu aquela 1 hora fazendo nada. Sem Enquanto a dúvida. gente pode estar fazendo alguma coisa, um esporte, a gente pode estar fazendo uma aula interessante, a gente pode. Então, a gente tem que tomar cuidado para não entrar nesse vício da internet, do online, Uhum. porque isso Uhum. também nos deixa mais ansiosos, mais compulsivos Olha, nesse momento, né? o Gadi Eskenazi pergunta: e o sexo? Onde entra? Então, é toda essa questão que a gente fala, quando a gente está falando intestino, serotonina, dopamina, ocitocina, por exemplo, né? Agora mesmo na quarentena, eu falo para os meus pacientes, tá liberado um vinhozinho, tá liberado um chocolate. Chocolate amargo sempre tá, mas dá para ter um pouco mais Uhum. porque a gente precisa dar uma relaxada e melhorar a libido com tudo isso. Porque Uhum. muitas vezes também, se a gente está estressado, se a gente está se sentindo mais gordo, mais compulsivo, dormindo mal, afeta a libido. A libido tem desses hormônios também, né? Então, respondido. Não, respondido. Essa Obrigado, parte. Gadi. Obrigado pela dúvida, ele mandou pelo WhatsApp aqui. Olha só, quando a gente fala então em relação à comida, uma das questões que me vem à cabeça é jejum intermitente. Ah, Então, tá. jejum intermitente, se fala muito de jejum intermitente. Primeiro, o que, que é o jejum, jejum intermitente? O Gadi está me agradecendo aqui. O jejum intermitente, mais do que isso, como é que funciona dentro de uma pandemia? É possível fazer? Então, é muito bacana essa pergunta. De um mês para cá, eu tenho aplicado a dieta do jejum intermitente de 18/8, 16/8. Eu vou explicar já em vários pacientes e está ajudando muita gente. Primeira coisa, o que é o jejum intermitente? É moda. O jejum intermitente, ele é milenar. Não tem nada de moda. Ele já foi usado, mesmo que seja para outros objetivos, mas ele já era usado em religiões antigas, muito tempo atrás. O homem primata, eu sempre falo isso, quem já assistiu minha live, acho que eu repito essa frase, porque eu acho que é incrível a gente pensar no homem primata, como a gente tem fisiologia para um jejum. Todos nós temos um corpo fisiológico para fazer jejum. Porque um homem primata, pensa você acordando na sua casa, você não tem uma cozinha, você não tem uma geladeira, você não tem uma despensa. O que você vai fazer? Primeiro que você vai acordar com a luz do dia, você também não tem cortina. A pessoa vai caçar. A caça é um esporte, até arrumar o seu alimento, um esporte em jejum. Então, o jejum é fisiológico. O que acontece é que hoje muitas pessoas elas não estão adaptadas para fazer jejum, não estão adaptadas para fazer jejum. A gente mima demais as nossas mitocôndrias do corpo e a gente mimando elas demais, quando a gente dá um momento de restrição, de não ingestão alimentar, a gente pode dar um choque para esse organismo, ele pode sentir algumas sensações relacionadas muitas vezes ao cérebro mesmo, como eu falei. Então, o jejum intermitente, o protocolo que eu mais gosto de trabalhar é o de 16/8, que significa que você vai ter 16 horas em jejum e 8 horas sendo alimentados. Então, seria um exemplo, por exemplo, você jantou ao último horário da refeição 8 da noite, aí você acorda. O ideal é não ir dormir 2, 3 da manhã, porque acordar meio-dia, porque aí não é o jejum, porque você está dormindo mesmo, você não está fazendo esse esforço do jejum. O ideal é você acordar umas 8 da manhã, vamos supor, fazer um esporte 1 hora em jejum
E eu gosto de ter uma quebra com proteína, quebra com aminoácido. Nesse jejum é discutível, tá? Tem alguns que falam não usa limão, não usa vinagre, não usa. Eu uso. O meu protocolo eu uso limão com água, vinagre de maçã e a pessoa quebra com aminoácido. Porque o que acontece? Quando a gente faz jejum, a gente tá quebrando, a gente tá querendo emagrecer. Só que no momento que a gente quer quebrar gordura, quem diz que a gente não vai quebrar músculo? Que é justamente o que a gente não quer. A gente não pode querer quebrar músculo. Um dia um paciente para mim chega, quero quebrar músculo, é que ele não sabe o que ele está falando. Porque se ele quer quebrar músculo, ele está aumentando a gordura dele. Consequentemente, acontece isso. Então, quando a gente está num jejum para não quebrar músculo, eu trabalho com a quebra com compensação de aminoácido, que pode ser com proteínas, dependendo da pessoa, dependendo do esporte, dependendo do treino. E aí, essa quebra, essa compensação, ela gira em torno de uma personalização, que cada indivíduo vai ter o seu treino, cada indivíduo tem seu objetivo. No lado esportivo, eu tenho a pessoa que me procura. Na verdade, o esportista muitas vezes não sabe o que ele quer quando ele me procura. Eu que ajudo a identificar. Então, o que acontece? Tem um esportista que ele quer emagrecer, que ele quer o objetivo estético. Eu tenho um esportista que ele quer ganhar uma competição, uma performance, melhora de performance, é o terceiro, e eu tenho o lado da saúde. Quando a pessoa está querendo melhorar a performance ou ganhar a competição, geralmente o jejum não é a melhor estratégia. A melhor estratégia de jejum é dar uma secada, emagrecer, mas não ganhar a competição. Porque na competição você precisa ter reserva, você precisa ter mais nutriente. Então, essa seria a diferenciação. Então, no momento pandemia funciona porque também ajuda a controlar a compulsão, naquela tua pergunta. O Eu fator queria Eu queria te perguntar mesmo em relação a isso. Primeiro, agradecer ao presidente da Hebraica que entrou aqui, Daniel Bialski. Obrigado por mais essa oportunidade. Tá te mandando um beijo, Dani. Obrigado a todas e todos que estão aqui com a gente. A gente está ao vivo com a Daniela Horn, que é especialista em nutrição e em nutrição integrativa. Viajei. Fala. Tá certo? Isso mesmo. Uhum. Eu Tô assino sabendo. nutrição integrativa. É mesmo? Que Uhum. beleza. Então, ó. E a gente está recebendo algumas perguntas aqui. Uma delas, da minha amiga de infância, E olha que eu já sou grupo de risco, que é a Samantha Choel. A Samantha é o Minha seguinte, também. ela Uhum. disse, viciei no leite de amêndoas com café. E além disso, ela pergunta em relação a suco verde, se dá para quebrar o jejum. Eu queria só, então, como são coisas muito específicas, te perguntar a respeito. O jejum intermitente, eu posso fazer do meu jeito, ela pode quebrar do dela, ou é como uma receita? Todo mundo tem que seguir mais ou menos a mesma coisa quando a gente fala no tipo de comida. Então, a dieta do jejum intermitente, ela é super importante, porque ela precisa ser bem compreendida a partir do momento que você vai comer, a janela de comer, que é a janela das 8 horas comendo, e a janela do não comer. Ela precisa ser muito bem compreendida e estrategizada por meu paciente, para mim e para o meu paciente. Isso significa que muita gente faz jejum e não tem um resultado bacana porque não tem as compensações que precisa ter nas horas da comida, na janela de comida, nas 8 horas que vai estar comendo. Então, eu percebo que é super importante ter um acompanhamento para fazer o jejum, até por outros fatores. Eu mesma já vi muita gente desmaiando do meu lado em academia porque estava no Verdade. jejum mal feito. Então, até pela essa questão de uma segurança. Eu não aconselho fazer todo dia esse jejum de 16 por Ah, ainda mais para quem está começando. tá. Por exemplo, eu pratico yoga em jejum já há 10 Uhum. anos. Eu estou certo adaptada. Eu faço 2 horas e 20 em jejum. Então, para mim é natural isso. Para mim já é fisiológico, não é um esforço. Meu corpo funciona bem. Eu quebro com suco verde, mas com a glutamina, com os aminoácidos. Respondendo até a pergunta da Samantha, a Samantinha aqui falando, né? Então, leite de amêndoas com café também é o meu favorito. Eu tomo todos os dias leite de amêndoa com café, adoro. E sou muito a favor. O suco verde, ele quebra o jejum, mas todo o meu jejum eu quebro, por exemplo, com suco, para mim, beterraba,
couve, laranja, limão, gengibre e cúrcuma. Esse é meu suco da quarentena. Muitas vezes eu ponho abacate. Esses sucos são uma chuva de vitamina para o corpo. É muito legal. Mas ele substitui uma refeição, um suco desses? Não. Depende para quem depende. É muito individualizada essa pergunta, porque eu preciso olhar o que depende. Se é uma pessoa esportista demais, se é uma pessoa que acorda de madrugada muito cedo, tudo isso influencia demais. Se é uma pessoa, por exemplo, que acorda às 10 da manhã e vai almoçar ela pode acordar e tomar um suco verde às 11 e depois ir almoçar tranquilamente. Isso fora da janela do jejum que eu tô falando, né? Se fosse uma pessoa fora do jejum. Então, assim, o que é importante é que assim, a janela de jejum, essa de 16/8, não é uma dieta para sempre, não é uma coisa para você viver no jejum. É uma coisa que você pode fazer pontual para te regular, e se você se der bem, fazer uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, ou uma vez por mês, se pontuar. Fora isso, os dias de fora de jejum que a gente está falando, aí eu acho super a favor tomar um suco verde de manhã, comer uma fruta bacana. Sabe o que é interessante? Eu tenho uma parceira que eu indico muito, que ela trabalha com alimentos orgânicos. Inclusive, ela fala assim para mim, Dani, é impressionante como quando você põe alguma coisa nos seus stories, como vende. Porque É eu mesmo? ponho... porque acho que é meu público da Nutrição em Ação é um público que está lá para isso, né? Para comprar. Não, tô brincando. Não, ele está lá para querer aprender disso, de nutrição Sim. e tal. E a questão que ela me falou que na quarentena quadriplicou o número de clientes de orgânico para ela. Então, Pergunta. Por que se alimentar saudavelmente? Por que orgânico é tão caro? Já que a gente quer comer melhor, alimentar melhor os filhos, já que a gente está preocupado com o planeta, em fazer uma horta que seja mais justa, com um pequeno produtor, por que é tudo tão caro, orgânico? Adoro essa pergunta. Eu fiz, inclusive, já um IGTV com a Fernanda da Orgânico, que a gente fala por isso. Primeira coisa que é importante a gente saber que de 10 anos para cá cresceu muito o consumo de orgânico, e quanto mais a gente compra orgânico, mais barato fica. Porque o que acontece é a lei do inverso, né? Antes, a natureza era muito barata. E aí o que aconteceu é que tudo que foi ficando mais industrializado, era mais caro. E hoje acontece a lei do inverso. Como a gente começou a ter uma procura tão grande pelo industrializado, na última década, o orgânico era mais caro. Hoje, como a gente está tendo essa conscientização, de 10 anos para cá, o preço melhorou, a qualidade melhorou. E o que isso explica? Existem mais agricultores familiares trabalhando com orgânicos. Então, com mais agricultores trabalhando, mais terras sendo produzidas, mais giro, melhora o preço e melhora a qualidade do orgânico. E eu tenho, até da Valéria Pascoal, eu assisti um congresso que eu presenciei, eu comprei um livro dela, que é a Agropecuária, da Valéria Pascoal, e ela fez um laboratório, que até o Gibinha que está aqui, ele está fazendo uma plataforma bem bacana com ela também. Ela tem um relatório que mostra o padrão nutricional dos alimentos orgânicos. Então, não é só o que o alimento orgânico não tem. Não é só que ele não tem agrotóxico, pesticidas, etc. Mas ele tem 3, 4 vezes mais fitonutrientes do que o não orgânico, do que o convencional. Então, ele acaba tendo mais magnésio, mais vitamina C, mais compostos fenólicos, que são os antioxidantes que o nosso corpo precisa para estar bem, né? Para estar em harmonia nessa simbiose do intestino que eu expliquei no começo. Então, quando você pensa em orgânico, a gente pensa só não tem agrotóxico, só isso. Não, tem a mais. Que o nosso corpo, ele adoece não só porque a gente está comendo errado, mas porque a gente está comendo pouco do certo. Excelente. Ó, aqui o F Parlatori está dando uma aula. Falou mingau de amaranto. Que beleza. Só conhecia a Gabi Amaranto, o mingau não. E ele falou de várias coisas. Ele aproveitou a pandemia, o Parlatori, para fazer sucos vegetais. Arroz, soja, amêndoa, linhaça, Leite. gergelim, inhame. Que beleza. O presidente Daniel Bialski diz, Dani, tem algum segredo para melhorar a imunidade e a disposição? Algum tipo de vitamina? E eu complemento, essas vitaminas de farmácia,
por exemplo, Centrum, VitaSai 50, esse tipo de coisa, equivale a um suco verde? Não, não. Primeiro já te respondo que não. Quando a gente fala em suco verde, além das vitaminas e minerais, a gente está falando da energia vital dos alimentos. Então, a gente tem, eu acho que não vai dar tempo de eu falar de todos aqui, Biba, mas a gente tem hoje, por esse protocolo de medicina funcional, as nutricionistas trabalhando com ele, é um protocolo de quanto mais legumes, verduras, frutas in natura que vem da terra, melhor. Porém, como a gente está num caso de pandemia, existem algumas vitaminas e minerais que devem ser complementadas nesse momento. Eu, quando estudei suplementação, eu fui estudar, me pós-graduar nisso, justamente para me quebrar um paradigma. Porque eu não era a favor de suplementar, eu acredito demais que o alimento tem tudo, mas eu tive que quebrar esse paradigma. Eu percebo que o alimento hoje não tem tudo porque a gente não está na natureza. A gente vive em meio urbano. Então, respondendo à pergunta do Biba, a gente percebe hoje que a gente tem que se alimentar melhor. Então, não é substituir, eu diria usar um suco verde, mas também usar, por exemplo, o magnésio, que tem uma função antioxidante, uma função anti-inflamatória, muscular muito boa, o zinco, a vitamina D. A vitamina D mais perfeita que tem é o sol. O sol é vitamina D, mas a gente às vezes se bloqueia. Você sabe que antigamente, antes da penicilina, as pessoas iam se curar em solários, né? Iam para solários se curar, curavam, e de repente isso deixou de ser, até as pessoas começaram a usar protetor solar, mas a vitamina D, ela é muito, muito evidente nos estudos de pandemia de Covid-19. Então, Verdade. estão tomando. Eu tenho manipulado, eu trabalho muito com fitoterapia, ervas também. Eu tenho manipulado tinturas. Nessas tinturas eu uso a equinácea. A equinácea, por exemplo, ela previne problemas respiratórios. Então a gente sabe que o Covid é um acometimento para a função respiratória, é um deles. Então a gente já dá a equinácea, que é uma folha que dá imunidade respiratória. Eu ponho a cúrcuma, que é um inflamatório. Eu coloco a Sambucus nigricans, que também é uma erva super antiviral que tem. Então a gente usa esses protocolos, e de novo falando, assim, esses protocolos eu me embaso em artigos, e nessa medicina preventiva para ter essa segurança de gente que está lá dando a cara para estudar e trazer a gente para ter essa segurança de trabalhar dessa maneira, né? É melhor você manipular... A N-acetilcisteína, que é a NAC também, que é uma acetilação do aminoácido cisteína, que é um grande anti-estresse oxidativo. E em relação a manipular ou comprar na farmácia, é aquela história do shelf life que a gente estava falando. Quando a gente compra na farmácia, a gente tem que tomar muito cuidado com o suplemento que a gente está comprando, achando que a gente está arrasando. Porque muitas vezes ele tem pouquinho da vitamina que você precisa e o resto é veneno. Então ele pode ter um óleo de soja, um óleo de milho que não é tão bom, ele pode ter açúcar no meio da fórmula, a própria cápsula sintética, corante, cheio de coisa. E quando a gente manipula, além de a gente poder manipular para o tempo certo que você precisa usar, você não vai precisar de um shelf life, ou seja, manipulação para o Mike Tywil 30 dias. Então, 30 dias você não precisa de conservante, aditivo químico. Quando a gente manipula, a gente tem essa vantagem. A gente tem a vantagem de atingir a dose do paciente. E hoje, a nutricionista tem parcerias com farmácias de manipulação que já usam cápsulas de tapioca, que usam de veículo o psyllium, que é uma fibra super boa para o intestino. Então, o grande problema da suplementação, que a gente pode ver de farmácia convencional, com as suas exceções, que tem muitas que eu indico de farmácia, é que a gente tem que olhar o que é o veículo, com o que eles estão associados, né? O que a gente quer. É melhor você manipular remédio que manipular pessoas, fala a verdade. Ô, Dani, a gente está chegando ao fim. Antes, até queria dar dois recados que eu acho que são bastante importantes. A gente vai ter amanhã, no Facebook da Hebraica, o Dr. Sérgio Timerman, que é um cardiologista, mas também um enólogo. Então a gente vai entender mesmo se esse papo de uma taça de vinho por dia faz bem ao coração. Eu acho que faz todo sentido a gente poder prestigiar o Dr. Sérgio Timerman no Facebook da Hebraica, nossa casa. Então, você digita Hebraica no Facebook, entre em vídeos, e ali vai estar ao vivo. Provavelmente você vai ver o horário exato.
deve ser ali do meio para o fim da noite. Além disso, a gente vai ter no sábado uma live de mágica no Facebook do Clube. Divertida, diferente. Então é muito importante que você prestigie, verifique os horários que a Hebraica tem oferecido, o projeto Hebraica Nossa Casa. Dani, a gente vai chegando ao fim. O Parlatório aqui citou a Feira de Orgânicos, lá do Parque da Água Branca, que é muito legal mesmo. E assim que reabrir, não sei se está aberta nesse momento, nem para ir buscar, mas assim que abrir, eles têm um café da manhã de domingo que é muito bacana. É difícil encontrar mesa, mas vale a pena. Queria que você deixasse uma mensagem, lembrando que amanhã o Dr. Sérgio Timerman fala às 8h30 da noite no Facebook da Hebraica. Então, tá dado o recado. Dani, uma despedida tua. Onde é que as pessoas te encontram? Como é que elas podem entrar em contato contigo? E para falar o quê? Então, eu acho que é legal agora nessa finalização eu contar para vocês que eu tenho um Instagram, não sei se alguns aqui já sabem, que é o Nutrição Daniela Horn, por onde tá aqui escrito, né? Tô vendo. E nesse Instagram eu posso estar trocando ideias com você, respondendo dúvidas. O próprio Marco falou, como que você faz com alguém que não tem condição de pagar? Eu acho que hoje um próprio meio de você conseguir passar um conteúdo legal é o Instagram. Eu passo conteúdo com maior amor, essa missão mesmo, ela faz parte de mim. Eu agradeço de novo a Hebraica por ter dando essa oportunidade para mim e para vocês estarem podendo ouvir a minha e a de outros. E eu acho que, assim, que a gente precisa, para começar a ter um estilo de vida mais saudável e a pensar nessa alimentação preventiva para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos, a gente precisa começar plantando uma sementinha. A gente não precisa, de repente, fazer tudo que eu falei aqui, mas a gente pensa sempre em plantar uma sementinha. Nossa missão é evoluir, a gente não pode ficar parado, a gente tem que sempre procurar do que aprendeu, onde eu posso melhorar, o que eu posso levar. Exato. E eu estou aqui para ajudar no que vocês precisarem. Maravilhoso. Lembrando que as sementes que a gente planta não germinam à noite. A gente pode demorar para poder colher os frutos. Precisa do Dani, sol. Obrigado. Queria agradecer a todas e a todos. Dizer que foi um prazer. Eu me chamo Mark Tawil. Você me encontra nessa @abaixo, @Mark Tawil em todas as redes. Também no meu canal no Telegram, chamado Auto Performance, que é também o nome do meu podcast pela Jovem Pan. Dani, obrigado a você, viu? De verdade. Obrigada mesmo, você também. Eu adoro ser entrevistada por você. É uma honra. É uma honra. Uma troca de energia boa. A Michele Zituni diz aqui, a Nutri do meu filho, quero desconto. Que feio. Agora não dá. Gente, obrigado. Um abraço, Marcel, Rafa, Michele, todo mundo da Hebraica, Maris. Um grande beijo, tá? Valeu, Parlatori. Até mais. Também. Beijo grande. Essa live, ela vira um vídeo que vai ficar lá no feed do Hebraica SP e você pode enviar para quem você quiser. Você pode entrar em contato com a Dani e também comigo, tá bom? Grande beijo, Dani. Valeu, pessoal. Beijo. Até mais, Até. pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Um beijo.